jogo, mas vamos falar do Campeonato Carioca, né, dessa possível retomada, dessa tentativa. Está todo mundo nessa expectativa pela volta do futebol. Rômulo, eu queria saber nos bastidores como está sendo para o Bangu. Inclusive os jogadores estão, né, num hotel, naquele clima de concentração também, por causa dessa pandemia? É verdade, boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer em nome aqui do Bangu, né, nosso nome. Muito obrigado por estarmos aqui. Verdadeiramente, nós estamos enfrentando um momento que é uma coisa que todos sabem, uma pandemia. Uma pandemia é um momento de extrema crise, é um momento em que todos têm suas dificuldades de aprendizado, saber o que significa para cada momento. É uma coisa dinâmica, né? E nós tomamos todas as precauções desde o início em relação aos nossos atletas e ao time como um todo, né? O clube como um todo. Efetivamente, no primeiro momento, todos estavam em suas casas, em férias e vivendo a sua vida em cada lugar. A partir do momento que houve uma determinada liberação, né, pelas autoridades competentes, e diga-se de passagem, é a quem nós temos que respeitar a todo momento. É o que as autoridades competentes, Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, são essas pessoas que vão determinar o que nós devemos fazer. Então, a partir do momento que houve a liberação para que pudéssemos voltar aos treinos, né, já antes disso, a própria FERJ, né, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, já tinha nos convocados, os médicos, para que pudéssemos discutir um protocolo. E o protocolo do jogo seguro para retorno aos treinamentos. E isso foi feito, e dentro dessa formulação, dessa proposta, é que nós começamos a reapresentação do Bangu. Nessa reapresentação, todos os atletas foram avaliados clinicamente, uma avaliação ortopédica, pessoal da fisioterapia, a parte clínica como um todo, e a testagem, né? A partir do momento dessa testagem, os nossos atletas foram para a nosso hotel, né, onde todos estão em isolamento. Ou seja, desde o momento que foi feita a apresentação dos atletas, nós começamos com o isolamento dos mesmos. E a partir daí nós temos desenvolvido todo o nosso trabalho junto aos atletas. Então, a partir do momento que foi feito a testagem, identificado um ou outro que já tivesse tido alguma possibilidade ou de ter a Covid-19, ou, porventura, ter entrado em contato e não desenvolvido, né? Ou seja, os atletas que apresentaram IgG positivo, ou seja, estavam imunes até o momento, como se sabe, esse estado é um estado de imunidade, nós não sabemos até quando, né? Existem muitas dúvidas se ele vai ter uma imunidade definitiva ou não. Mas, de qualquer forma, a partir desse momento, foi feito toda a parte de respeito ao nosso protocolo, que aí vem da parte do transporte, cada um individualizado, dos uniformes, os atletas já vão para o treinamento com a roupa, né, que foi distribuída antecipadamente, cada um no seu quarto faz a esterilização, a lavagem da sua roupa, o passar direto, não há utilização de vestiário, não há utilização de nenhuma área comum, não existe nada para a parte de refeitório, onde possa haver a aglomeração, hipótese alguma, né? Ou seja, todo o respeito a esse protocolo. E a partir do momento que o atleta chegue para o treinamento físico, né, ele passa por uma avaliação diária com a nossa equipe médica, em que ele tem os profissionais que estão trabalhando, todos utilizando o EPI, os equipamentos de proteção individual, né, capote, máscara, óculos de proteção, gorro, e é feito para todo atleta que chega em grupo, né, é um grupo separado, em que eles têm os seus distanciamento entre eles, e aí é feito a avaliação da temperatura corporal do mesmo, com o uso de termômetro infravermelho, é feito a oximetria dele, nós temos o oxímetro que vai fazer a avaliação da oximetria desse atleta, faz-se a medição da pressão arterial e, posteriormente, também a frequência cardíaca. A partir do momento que ele tem a avaliação de que ele está assintomático, não tem clínica nenhuma, não tem queixa nenhuma, ele está devidamente avaliado do ponto de vista desses parâmetros que nós temos. Aí ele é liberado e vai em separado grupos dentro do campo
em que ele é feito o treinamento físico com esse atleta. Então, esse tem sido o acompanhamento. No hotel, os atletas ficam em quartos isolados, separados, né? Com a alimentação que chega para eles não desce para nenhum tipo de refeitório, né? Então, almoço, jantar, e o café da manhã, lanche e uma ceia é feito em kits individualizados, em que cada um recebe o seu e faz o uso dos mesmos. É assim que nós temos agido. A parte da fisioterapia em consonância com o órgão de classe, fazendo a parte do uso do material, dos equipamentos de proteção individual, e, ao mesmo tempo, fazendo a fisioterapia de recuperação e a fisioterapia relacionada a alguma recuperação de lesão e a preventiva, que é de fundamental importância para os nossos atletas e o comum. Nós sabemos que o momento é difícil. Pois não. É interessante a gente saber todos os detalhes, né, de tudo que os atletas realmente estão passando dia a dia, mas eu queria só agregar mais uma informação, até depois para o Pedrinho também fazer o questionamento dele para o Rômulo, que é o seguinte: o Campeonato Carioca está parado desde o dia 16 de março por conta dessa pandemia, e agora o Bangu está retomando as atividades, como estava falando o Rômulo, mas já existe um protocolo feito pela FERJ que foi aprovado pelos times da Série A, tirando Botafogo e Fluminense. Inclusive, consultada, a FERJ disse para o Globoesporte.com que a data do Carioca, para ele voltar, será decidida por maioria dos votos, sem necessidade de unanimidade, por causa da questão do posicionamento de Botafogo e Fluminense, que pode ser, então, que isso acabe não influenciando, já que é a maioria dos votos que conta e que decide. A intenção da FERJ é que o Carioca seja retomado sem público, como já foi falado aqui no Sport TV, e de preferência em 3 estádios diferentes: Maracanã, Newton Santos e também São Januário. Agora, então, passo a palavra para você também, Pedrinho. Boa noite, doutor Rômulo. Eu queria saber, até vou fazer 2 perguntas em uma só. Se para todo esse protocolo, né, que não é um protocolo, o protocolo em si é um protocolo de medidas perfeitas, mas a estrutura, por exemplo, os testes do Covid são testes que não são baratos, né? Obviamente o Bangu pode arcar nesse primeiro momento, mas de saúde autorizarem o retorno do campeonato, obviamente que novamente vão ter que ser testados novamente os atletas. Se a federação está dando algum suporte para as equipes menores, e se o campeonato voltar, qual vai ser o protocolo de testes? Os atletas vão ser testados todos os meses, todas as semanas? Como é que vai ser esse protocolo para a volta dos campeonatos, se os órgãos de saúde autorizarem? Pedrinho, prazer em revê-lo aí mais uma vez, bacana. E é o seguinte: o Bangu fez na sua apresentação o teste sorológico, né, que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro disponibilizou no primeiro momento. Nós já fizemos uma segunda testagem, né, pelo Bangu, em Laboratório de Medicina Diagnóstica no Rio de Janeiro, que também foram feitos os exames sorológicos. E vale ressaltar que esse exame é feito nos atletas, feito na comissão técnica e no staff, né? Isso aí é preponderante para que todos que estejam envolvidos no jogo, né, na parte do cômputo do clube, eles têm que ser testados também. Em relação a isso, a posteriori da volta dos jogos, aí evidentemente que, volto a repetir aqui uma coisa muito importante: quem vai decidir sobre isso são as autoridades competentes. Não tenha dúvida que o papel e o protocolo, qualquer que seja, da FERJ e dos clubes, é justamente respeitar e aguardar a autoridade competente, governo do Estado, governo municipal, para que tenham datas definidas de uma possível volta aos jogos, né? Nós não temos dúvida disso, é tudo tempo a tempo e esperar o que vai ser decidido pelas autoridades. Eu não tenho dúvidas que a manutenção de testagem dos atletas, ela vai permanecer, né? Isso aí nós não temos dúvida quanto a isso. E vale ressaltar que todo mundo que apresenta um protocolo, né, anteriormente, e tem que ser apresentado às autoridades sanitárias, às autoridades do Executivo Municipal Estadual, que aí sim, a partir desse momento, é que se traz o protocolo para ser aplicado. Mas, a princípio, tudo isso tem que passar pela aprovação dos órgãos competentes. Rafa, tá contigo a bola.
Boa noite, doutor Rômulo. A minha pergunta vai um pouco eu sei que isso não é uma prerrogativa, não é uma decisão que passe pelas comissões médicas dos clubes, né? Você acabou de citar isso, né? Os órgãos competentes à frente de uma possível liberação. Eu queria que você desse assim, um pouco do que é a sua opinião. É óbvio que os protocolos têm que ser discutidos, rediscutidos, alinhados, no mais próximo da excelência possível. Acho que esse é um trabalho fundamental, sem dúvida alguma. E você se coloca com o Bangu, né, à frente nesse sentido. Mas eu queria saber um pouco do que como você vê esse momento de debate, de retorno, de reabertura dentro do nosso Estado, ainda quando se fala em pelo menos uma sustentação de pico ou uma curva ascendente, já que os números são cada vez mais controversos nesse sentido, e quando a testagem dos atletas chamou atenção para esse número alto, né, de positivos, alguns já com anticorpos, outros ainda assintomáticos, mas com a doença, enfim. Isso me chama atenção. Hoje eu vou dar só um exemplo, antes de passar a palavra para você. O Michael O'Neill, treinador do Stoke, foi testado como positivo, e um amistoso entre as equipes do Stoke e o Manchester United foi cancelado na Inglaterra, ele foi colocado em quarentena. Então, assim, por mais que exista a testagem, o que chama atenção é que o número foi muito alto num primeiro momento, para a realidade que vive o estado do Rio de Janeiro. Se isso não preocupa, se por um acaso, por pressões alheias à questão médica, a liberação ocorra, você acha que tudo bem? É para recomeçar? É para a gente ter bola rolando? Bem, boa noite, Rafael. Obrigado aí pela pergunta. É importante para todos nós, né? Nós estamos vivendo, como eu falei, um momento difícil. Eu tenho 36 anos de formado e não imaginava passar por uma situação como essa. Há 100 anos que nós não temos uma coisa chamada pandemia, né? Mortes aconteceram, nós sabemos que é uma situação muito desagradável. Efetivamente, qualquer morte para a gente é complicado, mas as autoridades, até todos nós médicos também, começamos a aprender melhor como tratar dessa patologia, né? dessa pandemia, e efetivamente, né, as condições todas de atendimento à nossa população, ela tem que ser e primar pela qualidade do melhor, né? Aí uma das coisas que entra é justamente o atleta, o membro da comissão técnica, o treinador, ele também é uma pessoa da sociedade, né, da população como um todo. E nessas condições em que os clubes estão oferecendo, né, efetivamente nós estamos conseguindo testar um grupo, né, é um grupo não muito grande, mas é um grupo importante da sociedade, em que nós conseguimos testar, nós conseguimos identificar quem já tem a testagem positiva, ou seja, que já tem uma defesa em função da pandemia, e as outras pessoas que possam estar suscetíveis, né? Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Quanto mais precaução nós tivermos, com certeza a segurança de vidas será muito mais importante. Uma coisa que vale a pena lembrar para todos, a aplicação, e aí os clubes têm as suas responsabilidades sociais, como também a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que é nós respeitarmos as regras de ouro, né? Que começa pela lavagem das mãos, começa pelo álcool gel, passa pela máscara, passa pelos equipamentos de proteção individual, passa pelo transporte adequado, passa por isso tudo. E isso nós estamos dentro dos nossos clubes, dentro do futebol, fazendo uma situação de grandeza, quer dizer, fazendo com que a coisa aconteça de verdade. E nós temos esse grupo controlado que fica muito mais fácil de nós levarmos à frente. Agora, quanto ao final da sua pergunta, em relação, poxa, e aí, diante de tudo isso que está acontecendo, nós devemos, não devemos voltar, não voltar e coisas afins. Eu lhe digo, eu acho que tudo como o futebol, que cria-se um protocolo e respeita-se o que as autoridades governamentais, na esfera municipal e estadual, define, eu acho que isso tem que ser devidamente respeitado. E é isso que não só o Bangu, mas todos os outros clubes, como a federação, têm respeitado. E também na volta do jogo, eu não tenho dúvida nenhuma, não vai ser por decisão minha, do outro colega, do outro médico, do outro clube que vai voltar, absolutamente. Isso só vai acontecer mediante a avaliação das autoridades competentes, para que entendam que no momento em que a possibilidade, olha, tem leitos disponíveis, né, a taxa de ocupação hospitalar diminuiu, isso é uma coisa importante. Nós temos que a taxa de mortalidade diminuiu, a taxa de transmissibilidade diminuiu, ou seja, todas as condições inerentes a termos a segurança
não só para os atletas, para a comissão técnica, para o staff, para os familiares desses atletas e para o entorno, não tem a menor dúvida, isso deve e tem que ser preservado, porque, independente de qualquer coisa, nós estamos lidando com vidas internas nos clubes, quanto a vida no contexto como um todo da nossa população. Né? Eu digo que eu sou um médico que trabalha no futebol, a minha formação básica é medicina do esporte, mas eu tenho a formação clínica, atendo em consultório e sei o quanto que isso está representando para todos nós. Até mesmo, hoje aqui eu posso falar abertamente, a Associação Médica Brasileira, do qual faço parte, sou membro, nós lançamos uma campanha, vamos lançar uma campanha justamente de quê? Da volta do atendimento às pessoas que têm doenças crônicas e estão deixando de ser atendidas, com medo da pandemia, com a possibilidade de ir para um hospital e não ter corona-free, essas coisas todas. Então, eu não tenho dúvidas que a sua pergunta é muito importante, é uma pergunta de grande realce para todos nós refletirmos. Agora, tenho certeza que o futebol que representa, que é de exemplo para a garotada, para a meninada como um todo, a gente tem que saber muito bem o momento certo, mas de acordo com o que as autoridades vão falar para todos nós. E aproveitando que você está dando todo esse detalhamento, Rômulo, eu queria trazer uma questão que eu acho que é prudente, já que nesse momento toda cautela é pouco, né? A gente precisa ter todo esse cuidado na hora de informar, na hora também, como vocês, médicos dos clubes. Eu queria só colocar aqui na discussão o posicionamento do CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que acabou enviando uma carta notificando todos os médicos dos clubes da Série A do Campeonato Carioca, em que se mostrava contrário à volta dos trabalhos nos CTs. Inclusive, o próprio Conselho afirmou que os atletas estão sendo expostos ao risco e que a punição aos médicos dos clubes pode chegar à cassação do registro médico. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos que respeitar o nosso órgão de classe, o nosso órgão representativo. Né? Então, não tem a menor dúvida, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia que nos representa, que briga e fiscaliza pelo belo e atividade do ato profissional, que é o ato médico, né? E, efetivamente, nós temos que respeitá-lo e coadunar com o que está sempre determinado. O nosso Código de Ética Médica é a nossa carta magna, né? É o que nós respeitamos esse tempo todo. Não tenho a menor dúvida que isso deve e tem que ser respeitado, né? E, efetivamente, é o que foi feito uma orientação pela Câmara Técnica de Infectologia e de Medicina do Esporte, e que não tenho dúvida nenhuma que todos nós que somos do futebol, médicos, e como todo, né? Você atua no futebol, mas você não deixa de ser médico como um todo, efetivamente que tem o porquê de estar sendo falado isso, e claro, nós temos muita responsabilidade no que nós estamos fazendo, e efetivamente o respeito ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Isso aí é de importância para todos nós, que respeitamos e até mesmo agradecemos pelas recomendações que cada vez mais, né, nós estamos aí, pode ser 10 dias de medicina, ou 36 anos como eu tenho, ou então o doutor Fernando Matar, que trabalha comigo no Vasco, tem mais de 40 anos de formado e mais de 35 de futebol, nós sabemos o quanto é importante o respeito ao nosso Código de Ética Médica, e antes deles serem atletas, são homens, são pais de família, são filhos de família, são pessoas que levam sustento para suas casas, trabalham e devem ter todo o respeito que todos os outros trabalhadores estão sujeitos ao dia a dia. Então, verdadeiramente, eu acho que é muito importante essa decisão, tem que ser devidamente cumprida, né? E não tenho dúvida de que todos nós estamos procurando oferecer o melhor, né, do que podemos dentro dos protocolos, e nós podemos muito, não tenho dúvida disso, para que nós tenhamos um retorno de forma saudável, como já foi o retorno agora da parte dos treinos, e sempre volto a repetir aqui, respeitando as autoridades competentes, governador, governo do estado, prefeitura, né, cidade do Rio de Janeiro e as nossas secretarias municipais. Queria aproveitar só mais uma última pergunta, Rômulo, que você até falou, né, que tem que ter esse cuidado em relação aos jogadores, porque a gente está lidando com vidas. E quando o futebol voltar, por exemplo, nem todos os profissionais, imagino, que não vão estar
vão estar envolvidos nos treinamentos e nos jogos, eles não vão ter essa condição de estar permanentemente numa concentração, eles vão ter que voltar para casa em algum momento. Eu queria saber se isso não te preocupa, porque esse deslocamento, né, que pode ser necessário de voltar para casa, eles são pais de família, como você bem disse, então tem toda essa questão de vai e volta dos jogos. Como fica essa questão? Porque nem todo mundo tem essa condição de manter todo mundo nesse ato de concentração, como você falou. Pô, perfeita a tua colocação, né? Eu acho que isso aí tudo isso nós temos o dever de casa de pensar, né? E tomar as melhores decisões em relação não só aos atletas, como todos que vão trabalhar no futebol. Eu acredito que dentro dos protocolos que vão ser apresentados, esses fatos todos serão discutidos, né, avaliados, apresentados às autoridades e criticados por todos, criticados de uma maneira, a crítica que eu falo é aquela crítica construtiva de orientação, olha, esse ponto aqui tem que corrigir, aquele ponto ali deve ser corrigido também, para, na verdade, voltar todos com uma segurança maior. Eu não tenho dúvida, né, tem que ser pensado, como foi pensado no retorno ao treino, o transporte, o não uso disso, não uso daquilo, não uso da banheira. Orientação do jogador, a bola tem que ser passado álcool 70 na bola quando devolver, né? A testagem de todas as pessoas que possam participar de um campo de futebol. Né? Eu vejo que, diante do protocolo que está sendo realizado para que o retorno dos jogos seja seguro, eu acho que contempla e deve contemplar todos os envolvidos em jogo de futebol. Eu acho que desde o entorno até lá dentro, quem vai estar efetivamente participando. Não de uma forma direta, porque efetivamente isso vai ter que ser feito de uma forma diferenciada, e diga-se de passagem, né? Até mesmo essa parte, como nós estamos fazendo aqui da videoconferência, é suma importância, né? E a gente sabe que não vai voltar diferente disso, né? Muitas empresas vão adotar isso, então acho que como um todo não vai deixar de ser contemplado isso que você tão bem colocou em relação aos demais players desse evento futebol. Rômulo, muito obrigada pela entrevista, por atender a nossa equipe, bom descanso e se cuide. Tá bom, muito obrigado. Verdadeiramente, eu não consegui ficar muito marcado, porque eu tenho que usar a N95 e o óculos de proteção do consultório, capote, essas coisas todas, né? Mas como ainda não, eu já passei da época do CTI, então não fica tão marcado assim. Mas o cansaço é grande do dia a dia, mas por uma causa nobre, que é a gente cuidar da saúde da população e procurar melhor para a nossa cidade e para o nosso estado. Desejo a vocês aí um ótimo programa e muito obrigado em nome do Bangu, em meu nome, de nós podermos estar aqui com vocês, ok? Muito obrigado e sucesso aí. Valeu! Descanso merecido do Rômulo, então.